Ana Sabrina. Bora lá, boa noite quem tá entrando. Querida André, Nadaf, Mari, Rick. Oi, mana. Oi, Tudo boa bem? noite, tudo bem? Vamos ver. Bom, a gente já vai se apresentando aqui, o pessoal vai entrando, né? Então, hoje, gente, temos mais uma convidada especialíssima aqui no Visão, que é a Sabrina Rodrigues, lá do Macapá, veja só. Ela é uma das colaboradoras lá do Cantinho Espírita, também é o pessoal que faz um trabalho incrível dentro da doutrina espírita aqui no meio virtual. E é através do meio virtual que eu conheço eles, então sou muito grata a toda a internet por isso também. E aí eu gostaria que você se apresentasse primeiramente, falasse um pouco de você. Bom, gente, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite quem está entrando aí. Como a Paola disse, eu me chamo Sabrina, moro em Macapá, Amapá, extremo norte do Brasil. E realmente, graças à internet, nós podemos estar aqui hoje, né? Nós nos aproximamos. Eu acho, inclusive, eu estava vendo ontem, tu foste para Combragem, não foi, Paulo? Sim, você foi também? Tava Oxi! Eu tava vendo isso ontem. Olha só, a gente já esteve no mesmo lugar, mas a gente não se conheceu. Mas Ai, também, Deus. mana, acho que quase 1000 jovens lá, como é que a gente ia conhecer todo mundo, né? Ai. Mas enfim, graças à internet nós estamos aqui. E temos a oportunidade de divulgar essa nossa doutrina maravilhosa que tanto nos consola e tanto nos ajuda a nos edificarmos, né? Porque não é fácil, mas com a doutrina espírita com certeza fica um pouco mais fácil. Realmente, ela dá essa base realmente, né, nos nossos momentos. A gente quer dar uma surtada de leve, ou a gente quer respostas para certas situações, e a doutrina ela vem nos auxiliar nisso também, né? E eu não Principalmente sabia. agora, né? Sim. Nossa, eu tô chocada ainda que você tava na Combrade. Eu vi hoje que o Nelson tava. Eu já falei, nossa, gente, Sim, como assim? Eu nunca, todos não nós. lembro. Todos nós. Ai, que maravilha, então. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui hoje. Estou muito feliz e espero que. Tenho certeza que a live vai ser maravilhosa, mas eu já vou adiantando um próximo convite para outros projetos novos, por favor, Ai, viu? meu Deus, sim. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu tava pensando aqui, eu acho que essa é a nossa terceira live juntas, porque a gente participou junto no home office. No meu Foi meu primeiro segundo home home office. office. Foi meu segundo. E aí, a gente participou semana passada com o Júlio, né? Do programa Juventude Maior, mas agora estamos nós duas aqui. É. Estávamos em 4, depois em 3, agora em 2, É né? verdade, exatamente, exatamente. Mas enfim, muito obrigada por essa oportunidade e ainda para falar sobre um tema maravilhoso. Sim, muito lindo. E que, como você mesma disse, tem tudo a ver com a nossa semana, com o nosso domingo comemorativo de Dia das Mães, né? Exatamente. E, e eu queria saber, que eu fiquei curiosa, a história do cantinho também, né? Fala aí pro pessoal. Acho que a maioria que tá Vamos aqui lá. conhece, mas tem gente que não deve conhecer também. Então, como a Paula disse no início, eu sou uma das colaboradoras da página Cantina Espírita, que foi fundada por uma mulher famosa também, que é a Aninha, a Ana. E hoje eu estava conversando com ela sobre a história do cantinho, né? E aí eu vou ler para vocês aqui uma mensagem que ela passou para mim contando, resumindo a história do cantinho. Ela disse assim, antes ela contou pra gente também que antes do cantinho ela tinha criado uma outra página que se chamava Caridade em Movimento, né? Que era para divulgar ações solidárias. Só que como ela ainda não sabia realmente mexer nessa nossa ferramenta, acabou que ela desistiu daquela página, porém logo em seguida veio o Cantinho Espírita, que hoje já tem tem 180 mil seguidores, olha só. E aí eu vou contar aqui para vocês a história do Cantinho. Ela disse que ele surgiu em meados de outubro de 2014.
E ela sempre quis fazer mais pelo espiritismo, levar um pouco dele para as pessoas que não tinham como ir a um centro espírita por variados motivos. E aí ela colocou assim: o espiritismo para mim é um farol. E eu quis levar esse farol para as pessoas que necessitem dele de alguma forma. Então, vendo através do meu perfil pessoal e acompanhando algumas páginas espíritas como Espiritualidade, Caridade Espírita, Espiritismo, Seara de Luz, eu perguntei, né? Por que não? E hoje estamos com 180 mil seguidores. O Cantinho ele é independente, ele não tem vínculo com entidades espíritas ou federativas, a quem nós respeitamos muito, mas para a criação de conteúdo, achei por bem não associar a entidades físicas, né? E aí eu entrei, eu acho que foi em julho do ano passado, né? E aí eu acho que eu já conto agora a história dos colaboradores que entraram depois. A Nina estava contando pra gente, isso ela já tinha dito também logo no início, que ela estava passando por algumas dificuldades pessoais e ela tinha pensado até mesmo em excluir a página. E aí ela fez uma prece e pediu o auxílio da espiritualidade amiga, né? No que ela deveria fazer naquele momento. E aí ela sonhou com alguns jovens. E ela relata que no sonho ela conseguia ver mais a Jade, que é uma das colaboradoras, que ela já conhecia até a Jade. E quando ela acordou, né, ela buscou a Jade. E aí nós criamos em fevereiro do ano passado, uma página aqui no Amapá, que é a espiritualidade, que é a Juventude Espírita do Amapá. E aí a Jade estendeu o convite para nós, 4 jovens que fazemos parte até então, porque também está se expandindo, que somos eu, né, Sabrina, a Jade, o Vinícius e o Nelson. E a partir daquele momento nós começamos junto com a Aninha a colaborar com o Cantinho Espírita. Então já muito obrigada a Aninha também, que deu essa oportunidade pra gente. Ai, que lindo, adorei. Realmente a espiritualidade, ela sempre nos mostra que ela tá com a gente não tá sozinho, né? E fico pensando em desde 2014, 6 anos, né? Imagina o tanto de coisa que já passou, todas as dificuldades, a gente sabe que o quanto corrido porque cada um tem sua vida, né? Fora Sim. do espiritismo, então é corrido a gente também ter esse foco de criar conteúdo para o blog, né? Aqui a gente vai fazer 2 anos esse mês e nesses 2 anos, que é pouco ao lado de vocês, já passei também por umas. Acho que todo mundo já teve essa, ai, gente, que preguiça, não tô dando conta, acho que vou excluir, deixar quieto, né? Mas existe da gente também, porque para cada conteúdo que a gente vai publicar, cada coisa a gente tem que estudar, porque é uma responsabilidade nossa, né? A gente vai estar divulgando a doutrina. Então a gente tem que ter muito cuidado também. Mas isso, eu acho que, principalmente agora, nesse momento, são essas ferramentas que têm me auxiliado muito a procurar cada vez mais a doutrina espírita, a estudar. Inclusive, para falar sobre esse tema que nós vamos falar hoje, né, Paola? A gente tanto também foi compartilhando uma com a outra alguns conteúdos. E isso eu acho que é muito, muito bacana, de verdade. Sim, qualquer coisa que a gente for fazer aqui, post, uma live, enfim, qualquer coisa a gente tem que parar, estudar, produzir algo porque realmente é uma grande responsabilidade. Como que a gente vai vir aqui sem se preparar, né? Por mais que a gente já estudou um bom tempo e a gente lembra de algumas coisas, a gente tem que ter essa responsabilidade, essa dedicação, que eu acho que é muito importante, né? Exatamente. Muito bom, adorei a história. Então, um beijo especial para a Aninha, né? Que deu início a esse lindo trabalho e depois, ainda com a ajuda da espiritualidade, chamou essas jovens brilhantes para ajudar. Isso é uma boa ideia, hein? Dividir a fazer, vou pensar. Mano, é importante. Às vezes a gente não dá conta mesmo. Sim. Mas, enfim. Olha lá o Gil, deixa uma mensagem, vamos ver. As Marias do Evangelho fizeram um grande trabalho, mas hoje são as Sabrinas, Paolas, Anas e tantas outras mulheres que estão levando a mensagem do Cristo para todos os lugares. Uau, que lindo! Que lindo, Júlio, obrigada. Mas estudando agora, né, a história dessas Marias que nós vamos falar hoje, elas são
inspirações, eu acho que para todo mundo, mas principalmente para nós mulheres também, que a gente vê as dificuldades que elas passaram, principalmente numa sociedade, no momento que Jesus veio, que era muito mais machista do que a nossa é hoje. Imagine, fazer um trabalho, estar à frente de algum trabalho, era muito mais complicado do que é hoje em dia, né? Sim, e eu acho que é importante também que elas deram esse primeiro passo, né? Nem você disse, hoje já é difícil a gente iniciar um novo trabalho, um novo projeto, em qualquer situação, né? Em qualquer área profissional, na área religiosa, enfim, a gente já vê essa dificuldade, imagina, há mais de 2000 anos, quando elas não podiam fazer nada sem qualquer autorização. Você tinha, imagina, tinha que perguntar qualquer coisa para o seu marido ou para o seu pai, se você podia fazer, se você podia sair. Então, realmente é uma grande inspiração. E dentro dessas limitações dela, elas fizeram muito trabalho, muito mais do que a gente faz hoje, com a nossa liberdade. Verdade. E com os nossos recursos também, né? Tanto de recursos tecnológicos, enfim, meio de transporte. Então, acho que é muito importante para a gente refletir mesmo, né? Sim. E aí, antes da gente começar a falar, já entrando nesse assunto, eu queria compartilhar com quem está assistindo a gente como foi para a gente pensar nesse tema também, né? Porque eu estava até olhando as mensagens. Dia 29, eu e a Paula, a gente começou a conversar, agora 29 de abril, sobre essa live. E aí a Paula até perguntou, a gente estava acertando o dia, o horário, e a Paula perguntou, já pensou em algum tema? E eu pensei, bom, acho que eu vou falar sobre alguma coisa que eu já estudo, alguma coisa que eu já tenho algum conhecimento, porque é mais fácil. Mas, gente, nesse dia, foi dia 30, no dia seguinte, veio na minha mente assim, Maria. Veio na minha mente, eu pensei, não vai dar, porque, gente, eu nunca parei de fato para estudar a história de Maria de Nazaré, né, mãe de Jesus. E eu venho de uma religião, na verdade, católica, né, até meus 16 anos. E aqui em Macapá, não sei se quem não conhece, né, eu acho que todo mundo sabe do Círio de Nazaré que nós temos em Belém, né, no Pará. E aí, como o Amapá já fez parte do Pará um dia, a gente tem também essa cultura aqui, né, do Círio de Nazaré. Então, eu acompanhava, eu lembro que eu acho que só uma vez eu consegui ir até o final do percurso. E no dia anterior, né, na noite anterior, nós temos a transladação, e essa eu acompanho até hoje. Acompanho não, eu assisto a passagem, né, que é o percurso contrário que eles fazem à noite. E aí eu prefiro olhar esse outro percurso, porque à noite já tá friozinho, assim, é melhor de acompanhar também, porque, gente, em Belém e aqui, imaginem, vocês andarem num sol de até meio-dia, é verdadeiramente uma manifestação da fé das pessoas que acompanham isso. E é um momento que eu não sei explicar para vocês, mas a energia que a gente sente aqui, nesse período do Círio de Nazaré, ela é... Olha, eu fiquei até arrepiada. Ela é muito, muito rica. Eu não sei explicar para vocês, de verdade, gente, de verdade. Mas, enfim, e aí mesmo fazendo parte do catolicismo, eu nunca tinha parado para pensar de fato quem era Maria. Mesmo vendo o Círio, eu fiz até, inclusive, na casa da minha avó, eu me vesti de Maria e carreguei um priminho meu, que a gente tem essa tradição de fazer na casa da minha avó, mas eu nunca tinha parado para pensar quem foi Maria. E aí veio essa ideia na minha cabeça, eu falei, não, vai dar muito trabalho, eu vou ter que estudar, não vai dar certo. E aí no dia seguinte eu falei pra Paola, eu acordei no grupo espírita, tava lá a mensagem de uma trabalhadora daqui, falando que maio é o mês de Maria. Aí eu falei, tá, já entendi o recado. E aí sugeri pra Paola a gente trabalhar esse tema e começamos juntas a estudar essas histórias tão ricas, de Maria de Nazaré e Maria de Magdala também, né? E, gente, quando eu comecei a estudar mais, eu assisti vídeos que eu me emocionei, lendo Boa Nova, que traz a história dessas duas mulheres, eu me emocionei também. Não tem como a gente não se emocionar, porque elas foram exemplos muito ricos pra gente. E ano passado que eu fui descobrir o trabalho também de Maria no plano espiritual, porque eu não tinha noção de como era, né? No EMEAP esse ano, que é o Encontro da Mocidade Espírita do Amapá, nós fizemos, os jovens escolheram falar sobre Memórias de um Suicida, um livro que eu relutei muito a ler nesses meus poucos anos de espiritismo, e aí ano passado eu falei, não, vamos estudar. E aí eu conheci o trabalho de Maria no plano espiritual, né? Para quem não sabe, Maria, ela tem um trabalho fundamental porque ela cuida de cada irmão nosso
que se suicida. Ela é uma verdadeira mãe para cada um desses irmãos. Mas enfim, eu acho que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso depois, né? Não, fique à vontade aí. Até eu já tô arrepiada aqui inteira, imagina depois. Mas só complementando o que você falou da temática, realmente é bem isso. Normalmente a gente busca pensar temas que a gente tem mais facilidade ou que, né, sei lá, que a gente está sempre estudando, que a gente gosta de falar. E aí, normalmente eu pergunto para as pessoas, vocês têm ideia de algum tema? Às vezes as pessoas falam, não, tanto faz, escolhe você. E às vezes eu fico, meu Deus, escolhe eu, como que eu vou escolher um tema, né, se a pessoa não gostar? E nesse caso, a Sabrina veio, não, pensei num tema, Maria. Falei, pronto, o que eu sei de Maria? E toma essa missão. Aí eu falei, gente, vamos estudar. Depois ela até abriu aí pra gente falar das mulheres do evangelho, né? Eu falei, não, realmente é um tema muito bom, já estudei alguma coisa ou outra. Confesso que nunca me aprofundei muito, mas eu também acho importante, né? Igual aquele estudo bíblico que o Lucas ele iniciou, eu achei também fundamental, porque eu sou espírita de berço, então vejam, sei menos coisa ainda relacionada a esse momento bíblico, ao Velho Testamento e tudo mais. Então, infelizmente, os espíritas eles estudam mais superficialmente essa parte, mas ela é essencial também para a gente compreender o que aconteceu depois da vinda de Jesus, né? E Exato. isso a gente até comentou numa live aqui com o Lucas, né? Que sabe muito dessas coisas. Então, e a gente vê que nada é por acaso, né, Sá? Se apareceu para você falar disso, então acho que tem tudo a ver com o momento, com a semana, com o mês que a gente tem que falar dela, né? Exatamente, delas. Delas, E a ideia, eu quis puxar para Maria de Magdala porque eu sei um pouquinho mais, sabe? E eu vou aprender mais também contigo, né, mana? Porque é isso mesmo. E aí, eu falei isso para Paula também, desse tema, porque nós estamos com um projeto no ESD aqui da Federação Espírita do Amapá, um projeto de leitura que a gente tem todo ano, e esse ano é trabalhar com Boa Nova. E a gente fez o sorteio, né, sobre os temas, e aí eu fui sorteada num grupo que é para falar sobre as mulheres no Evangelho. E eu pensei, gente, que bacana, porque eu realmente não sei nada sobre. A gente, enfim, quando eu frequentava a Igreja Católica e esses meus alguns anos no Espiritismo, eu acho que eu sempre pensei mais a questão de Deus, a questão de Jesus, a questão dos apóstolos, que eu estou aprendendo mais agora com Boa Nova. Mas as mulheres, qual foi o papel das mulheres, né? E assistindo um vídeo recente da FEB, falando sobre esse tema, com duas mulheres, acredito que era uma psicóloga e uma pedagoga. Ele até fazem uma pergunta para elas lá na hora. Fala, tá, a gente está falando de mulheres no Evangelho, mas por que que Jesus não tinha uma discípula, não tinha uma apóstola? Eram só homens. E trouxeram uma reflexão maravilhosa, né? Respondendo que, ok, eram realmente só homens. A gente sabe a sociedade que a gente vive hoje, né? Uma sociedade, como eu disse antes, que ainda é machista, que ainda é muito patriarcal e que a gente vem vencendo, sim. A gente já tem uma diferença muito grande em como a gente era antigamente. Imagine como isso era no tempo de Jesus, gente. E aí, Jesus colocar uma mulher, não é que a mulher não tinha essa capacidade, porque a gente tem esses dois grandes exemplos e muitos outros que o Boa Nova nos traz, né, como Joana de Cusa também. E aí, imagina trazer uma mulher como apóstola. Como é que seria esse enfrentamento social imenso que Jesus teria? Porque Jesus já passou poucas e boas aqui na Terra. Imagina ele fazer isso também. E aí, ele não colocou mulheres como suas discípulas diretamente, mas a gente tem Maria de Magdala, que a gente até fala que foi a 13ª apóstola de Jesus, porque ela desenvolveu um trabalho no seu tempo que nos mostra o quanto que a gente pode, sim, em uma reencarnação, buscar o nosso autoaprimoramento, né? E, enfim, Maria também realizando o trabalho dela naquele momento e o trabalho que as duas continuam realizando ainda no plano espiritual. Então, a gente tem que ter isso em mente e saber que, como até falaram nesse vídeo da FEB,
apesar de serem apenas homens, eram homens que estavam abertos aos ensinamentos que o Cristo estava nos trazendo naquele momento, homens sensíveis. Então, isso é muito importante a gente ter em mente também. Não é que as mulheres não tinham capacidade, porque a gente tem essas duas mulheres e muitas outras aí. Mas tem todo um contexto histórico e social que a gente tem que ter em mente quando a gente também vai estudar sobre isso, né? Sim, e eu acho que se for analisar, não é querer puxar sardinha para as mulheres, não. Mas se for analisar lá na época de Jesus, as Marias, elas têm muito mais mérito, vamos assim dizer, de enfrentar toda aquela sociedade que não queriam ouvir, não querem ouvir as mulheres, querem que elas só façam, sei lá, fiquem em casa, cuide dos filhos, elas não querem ouvir, não quer saber se elas têm uma opinião, se elas acreditam em algo ou não. Então elas enfrentaram toda essa sociedade que ainda é, mas era mais machista e mais opressora, e foram à luta. E eu gosto sempre de lembrar de Maria de Magdala, já acrescentando um pouco, porque além disso tudo, ela ainda era prostituta. Então, veja, aumenta não sei quantos níveis esse preconceito que a sociedade olhava para ela, porque imagine, né? Se hoje já temos esse preconceito, imagine há 2000 anos. Então, eu olhando assim, como eu disse, não quero puxar sardinha, mas há um mérito muito maior delas enfrentarem todo esse cenário para seguirem Jesus do que se for ver os próprios apóstolos, né? Sim, e pensem assim, naquele momento, qual era o papel da mulher na sociedade? A mulher, ela tinha que ter um marido, ela tinha que se casar e ela tinha que ter um filho. Eram essas duas funções da mulher. E, claro, cuidar do seu lar. Então, se uma mulher ela não conseguia se casar e não conseguia ter filhos, ela seria muito mal vista já pela sociedade. Imagina se ela fosse procurar a prostituição como forma de vida. Imagina o preconceito que tinha. E, gente, até mesmo E aí, no Boa Nova, relata quando Maria de Magdala, ela vive tudo isso, ela era uma mulher extremamente linda, então os homens se encantavam por ela, e aí para ela era muito mais fácil ir por esse caminho até aquele momento. Mesmo assim, mesmo ela tendo uma vida luxuosa, ela sentia falta de algo, né? Ela sentia, nossa, tá faltando alguma coisa aqui, parece que eu tenho tudo, mas tá faltando alguma coisa. E ela ouve os ensinamentos de Jesus e pensa, olha, tá aí, um homem que não vai me julgar, porque ela via como ele tratava as pessoas que eram as mais excluídas possíveis da sociedade. E ela, ainda com uma certa apreensão, ela vai buscar Jesus lá na casa de Simão, né? Como Boa Nova nos mostra. E no caminho para lá, ela fica pensando, mas será que esse homem vai realmente me tratar bem? Gente, ela estava assim com umas dúvidas no coração dela que são extremamente entendíveis pra gente. Porque ela era julgada por todos. Ela abandonou o seu lar e todo mundo julgava ela na sociedade. Todo mundo. Não importa se as pessoas também erravam. É muito mais fácil a gente olhar para o erro do outro e apontar do que a gente reconhecer que a gente também erra. Né? Então, e aí ela chega, né, na casa de Simão e ela, como o Humberto de Campos nos mostra, parecia que Jesus... Parecia não, Jesus já estava esperando ela lá, né? Acolher ela e aí ela desabafa tudo que se passava no seu coração. Ela não queria mais aquela vida. E ela encontrou em Cristo um grande salvador. Não foi? E, enfim, lá ela desabafa. E o grande amor, né? Eles relatam também que era o amor que ela procurou a vida inteira. Exato. Exato. E aí o que eu queria falar é que enquanto ela estava lá, eu não lembro qual é, um dos apóstolos passa pelo cômodo em que ela estava conversando com Jesus, e quando ele vê Maria de Magdala lá, ele fica meio assim apreensivo. Por que Jesus está conversando com uma prostituta? Então, para a gente ver que mesmo os apóstolos, sendo os homens que estavam mais abertos a receber o evangelho naquele momento, eles também tinham uma certa apreensão, porque era natural para aquele momento. Como a gente ainda observa isso na sociedade hoje em dia. Mas aí, e tem uma fala muito bonita, que finaliza a conversa até de Jesus com ela. Deixa eu ver se eu pego aqui.
que ele fala para ela assim. Ela fala, né, que estava aberta a receber todo aquele amor, ela queria sim seguir Jesus, mas ela pergunta, Deus vai me aceitar? Né? Ela a todo momento mostrava essa apreensão, e aí Jesus questiona, né, se ela acreditava que as pessoas elas eram condenadas eternamente pelo seu pecado. E se assim fosse, onde estaria a amorosidade de Deus nisso tudo? E aí ele tem uma fala muito bonita, que ele diz assim, sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora sob a sua luz. E aí uma frase que eu acho que muita gente conhece. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Olha que riqueza isso que Jesus fala a Maria de Magdala naquele momento. E ela sai de lá pronta para seguir esse caminho e se dedicar às pessoas que eram extremamente também excluídas da sociedade. As pessoas que tinham lepra, não é? Olha que bonita a história de Maria de Magdala, gente. Eu acho muito linda essa, vamos dizer, conversão dela, porque parece ser tão rápida, né? É uma mudança quase que da água para o vinho, aliás, do vinho para a água, enfim. Então, e a gente vê o quão difícil é. A gente já tem, todo mundo tem as suas dificuldades, né? Aqueles vícios que a gente tem que trabalhar, outras virtudes que a gente tem que também trabalhar para a gente se melhorar. E a primeira coisa que a gente vê aí analisando a sociedade é que há muito julgamento, assim como hoje, né? A gente gosta muito de julgar o erro do outro, mas a gente não julga o nosso, a gente não quer olhar para si e ver o que a gente está fazendo de errado. E a gente ainda quer ponderar, não, eu erro, mas o erro dela, nossa, é bem pior que o meu. Mas quem julga, ninguém é julgador aqui para julgar nada. E cada um vai colher o que plantou. Então, eu não preciso me preocupar com o que a outra pessoa fez. E o bonito é isso, que eu acho que é dessa transformação. Porque a gente sempre vê e acha que essa transformação sempre vai demorar, que vai passar várias reencarnações depois que o espírito vai conseguir, então, ter esse despertar de consciência e melhorar. Mas não, basta que nós queiramos despertar, a gente não precisa protelar para a próxima vida. A gente pode, o quanto antes, já mudar nessa vida. Porque nessa mesma vida a gente já consegue ir aos poucos eliminando e espiando esses erros que a gente cometeu agora também. Então, ela mudou toda a sua vida e além dessa vida que ela tinha fácil, ela tinha muito luxo, então ela tinha dinheiro. Então, vejam, num olhar materialista, ela tinha tudo na vida dela. Tinha beleza, tinha dinheiro, tinha os homens que ela queria. Então, ela largou tudo isso e foi seguir Jesus. E depois, como você disse, foi cuidar dos leprosos, que eram os isolados da sociedade, que tinham, né? Imagina aquela aparência feia mesmo, que a doença traz, porque vai tudo se decompondo, né? O corpo. E o que eu acho legal de pontuar, que eu estava estudando hoje, estava querendo comparar as duas Marias, né? E as duas se dedicaram aos cuidados dos leprosos. E isso eu achei muito fantástico, né? Porque Verdade. toda a sociedade isolava, tinha esse medo de pegar lepra e tinha era meio como se fosse acho que uma repugnância, até pela aparência que os leprosos ficam, né? E elas nem aí se doaram de corpo e alma para esses doentes que não tinham ninguém, muitas vezes nem a própria família, né? Então, Exato. acho muito enriquecedor e acho que nos serve de muitos aprendizados e reflexões para a gente aplicar hoje, né? Porque quando ela começa a fazer esse trabalho, quando ela começa a se dedicar... Gente, ela é a seguidora, se a gente for ver assim, das mulheres, a seguidora mais fiel que a gente pode ter nessa história. Porque foi fazendo isso que ela percebeu que era esse o amor que estava faltando na vida dela. Né? A gente vê também no Boa Nova que, assim, ninguém queria contato com os leprosos. Imagina receber um abraço de um leproso, gente. E ela sentia amor naquilo, ela não ligava para a doença. Então ela sentia aquele amor, aquele aconchego, ela
dava de volta, ela se dedicou totalmente àquilo. E o que eu queria falar também, que eu até esqueci. E ela desencarna, inclusive, por essa doença. Ela não tinha medo, né? Ela não tinha medo. E isso que a Paula estava falando, né, da gente deixar para outra reencarnação, principalmente nós que somos espíritas, a gente pensa assim, a gente é um espírito imortal, eu vou ter infinitas oportunidades de crescer, então eu vou ficar bem aqui na minha zona de conforto. Imagina a gente ter toda essa condição que a Maria de Magdala tinha. Eu tenho dinheiro, eu tenho beleza física, então tá confortável aqui, eu não vou sair dessa posição, não vou sair da minha zona de conforto para buscar esse meu verdadeiro crescimento. Na minha próxima reencarnação, com certeza eu vou conseguir. Então, bem aqui eu fico, bem aqui eu me estagno, né? Porque a gente não retrocede, a gente estagna. Então, bem aqui eu vou estagnar porque tá confortável. E é muito difícil a gente sair dessa nossa zona de conforto. E a gente viu como numa encarnação... Gente, ela realmente fez uma mudança que eu não sei se a gente consegue fazer. Mas ela nos mostra que é possível. Que é possível. E aí depois, enfim, ela segue esse seu trabalho belíssimo. E mostra também, né, enfim, toda a história de Cristo, que após, né, o seu desencarne, ela é a primeira pessoa a ver. Imagina, gente, a primeira pessoa a ver lá o perispírito de Jesus se apresentando, mostrando que a vida continuava assim. E ela sabia que, além de ser mulher, de ser, enfim, a vida que ela teve dentro da prostituição, as pessoas não iam acreditar nela. Mas ela não ligou para isso, porque ela sabia que aquilo era verdade e era isso que bastava. E aí ela segue ainda mais trabalhando e conta também no Boa Nova que após o desencarne de Jesus, vieram algumas pessoas ainda procurar Maria de Magdala para que ela voltasse a ter aquela vida. E mesmo se sentindo triste de não ter mais a presença física de Jesus lá, que era o seu grande salvador, ela persistiu. Não, eu não quero aquela vida que eu tinha de volta. Mesmo Cristo não estando aqui presente fisicamente, eu quero continuar nesse caminho, porque foi aqui que eu encontrei amor. Foi com essas pessoas excluídas da sociedade que eu conheci o verdadeiro amor, então eu vou continuar aqui sim. E ela foi até o fim da sua encarnação. E isso gente, isso é extremamente lindo, extremamente lindo. Imagine o orgulho ferido dos apóstolos, né? Porque muitos deles não acreditaram. Até parece que Jesus ia aparecer para vocês, Jesus ia aparecer para a gente. Exatamente. E quando Jesus foi para o plano espiritual, os discípulos eles se separaram, né? E ela quis também seguir com eles. Ela implorou para os últimos 2 que estavam partindo, gente, deixa eu ir com vocês, eu quero também trabalhar, eu quero também servir. Eles falaram não. E ela lembrou de tudo aquilo que Cristo tinha ensinado para ela. Vou ficar aqui, mas eu vou ficar aqui e vou dar o meu melhor. E foi isso que ela fez. Mesmo os discípulos não tendo deixado ela ir com eles para seguir seu trabalho. Até porque, de onde quer que a gente esteja, isso a gente está vendo principalmente agora, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer o bem pelo próximo. A gente está aqui na nossa casa, mas aqui também a gente pode fazer o bem pelo próximo, né? A gente pode divulgar a doutrina, de onde quer que a gente esteja, como a gente está vendo aqui, né, Paola? Uhum. A gente pode procurar ajudar as pessoas que mais estão precisando nesse momento, porque com certeza tem muita gente precisando. Então, de onde quer que a gente esteja, a gente pode fazer o bem, não tem nenhuma dúvida disso. Sim. E é legal a gente pontuar isso, porque ainda mais nesse momento que a gente está passando, que já é complicado e deixa os dias, as situações mais tensas, é legal a gente lembrar disso, que apesar de que cada um está dentro da sua casa, fechadinho, e tem, logicamente, algumas limitações, a gente tem muitos recursos para fazer o bem, para conversar, para trocar uma ideia, né? Para mudar de sintonia, de vibração. Então, é muito legal a gente lembrar disso. E lembrar também da importância da gente utilizar como um momento de reflexão também. Porque através da reflexão e desse autoconhecimento, a gente vai poder, então, distinguir o que está sendo legal e o que não está sendo, para a gente poder começar a nossa transformação moral, né? Que é o nosso grande objetivo aqui encarnado. Então, vejam, é um preciosíssimo tempo que a gente pode usar em benefício nosso e
do nosso próximo. E a Sá falou, né, em benefício do próximo, e a gente lembra do próximo, nosso próximo mesmo também. Ontem eu falei no home sobre a família e às vezes a gente esquece. A gente esquece, a gente está ali vivendo sob o mesmo teto, mas a gente esquece que eles são pessoas que também precisam de carinho, de amor, de atenção. Então, a gente não precisa buscar tão longe para fazer a caridade, né? Ela está tão perto de nós que a gente nem percebe às vezes. Exatamente. E isso que tu tá falando agora, que enfim, falaste ontem sobre a família, lembrar que nesse domingo, como a gente já disse, nós temos o Dia das Mães, né? E aí, como calha falar sobre esse tema, porque assim, tá ok, Maria, mãe de Jesus, mãe de todos nós, e Maria de Magdala, que não gerou filho, né? E como a gente disse, era uma coisa extremamente mal vista para a sociedade naquele momento. E a Paola estava falando comigo, né? Uma conversa dela com Jesus sobre isso. Tu pode falar pra gente, Paola? Da Maria? Dela querer, da Maria de Magdala, da Maria querendo Magdala. ter filho, isso, e Jesus conversando com ela. Então, é porque em uma dessas conversas maravilhosas que Maria de Magdala teve a oportunidade de falar com Jesus, Jesus vai falar então da magnitude que é ser mulher. E aí ele entra no viés da maternidade. Então ele vai falar, né, ser mulher e tudo mais. Acho que eu tenho até aqui a passagem, depois eu posso ler, se eu esquecer de alguma coisa. E ele vai falar da grandiosidade que é a maternidade, porque nós sabemos que é, né? Imagine você segurar dentro do ventre por 9 meses um novo serzinho, né? Você está gerando uma nova pessoa e a nível espiritual você está dando oportunidade da reencarnação, que é uma oportunidade maravilhosa que nós temos e que a gente sabe que muitos espíritos ficam anos e anos na fila para tentar reencarnar. Então a gente está dando essa oportunidade para o espírito reencarnar. E ele fala então dessa importância da maternidade, da mãe. Só que aí ela fica triste, porque ela sabe que ela não vai ter condições de ser mãe, de gerar uma criança. Então ela fala, poxa, mas e agora? Como que eu posso ajudar então, se uma das maiores experiências que uma mulher pode ter é a maternidade e eu não posso, e agora? E aí ele vai lembrar que, e é muito bonito que ele fala isso, que a nível de Deus é muito mais meritoso você ser mãe de vários filhos, ou seja, dos filhos dos outros, do que apenas dos seus filhos que você gerou dentro do ventre. Porque, veja, às vezes você tem 1, 2, 3 filhos, você vai ser mãe daquele 1, 2, 3 filhos. Agora, imagina você se dedicar, igual ela fez, se dedicou aos leprosos, que eu não faço ideia de quantos eram em média na época, mas tenho certeza que é uma grande quantidade. Então, imagina ela ser mãe de todas as pessoas que foram abandonadas e relegadas. Então, é muito mais meritoso, porque ela está educando, auxiliando, acolhendo e dando amor a muito mais espíritos do que ela desse somente aos filhos que ela gerou através da carne. Então, isso é muito bonito, né? Eu vou até ler a passagem, que é muito bonita. Então, Jesus vai dizer... Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria um mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Olha que linda, né? Já puxando a sardinha, desejando a todas as mães presentes, antecipadamente um dia das mães. Então vejam que lindo que Jesus fala, né? A importância da figura materna. E a gente sabe, né? Porque todo mundo veio de uma mãe. Seja Exato. qual for ela, se conhece a mãe, se não conhece, se dá bem, se não dá, a gente veio, né, de uma mulher. Então, isso é muito legal da gente enfatizar, né? E aí não é que, tipo assim, gente, as mulheres são melhores que os homens, não é isso. Mas pensem, as mulheres são
as únicas que podem gerar uma vida, que podem trazer um espírito, como a Paula disse, que está há anos, a gente não sabe nem centenas de anos, talvez querendo uma nova oportunidade aqui na Terra. Isso só vai acontecer através de uma mulher. E a gente sabe, o espírito ele não tem sexo. Ele não tem sexo. Ele pode ser homem, ele pode ser mulher por vezes. Mas o tipo de prova que aquele espírito vai passar, sendo mulher, sendo homem, vai ser diferente. E a da mulher tá aí nisso que a gente está falando. E não é que as mulheres têm que ser mãe, então, para elas terem crescer, evoluir. Não, não é isso. Porque a gente até tem no espiritismo o exemplo da mulher de Allan Kardec. Eles não tiveram filho. Uhum. Mas pensem no que seria a vida de Kardec sem a mulher dele. Gente, ela foi fundamental também para a nossa codificação da doutrina. Então, não é que só sendo mãe a gente vai ter uma verdadeira vida aqui na Terra, uma vida de provações. Não, não é isso. Cada mulher vai ter o seu papel. Eu posso vir como mulher numa vida e não ser mãe e ter grandes dificuldades também. Posso vir em outra, ser mãe biológica de algumas crianças e também ter as minhas grandes dificuldades. Então, não importa. Não importa como seja, a gente sempre vai ter aprovação. E aí, ok. Isso do que a Paula estava falando também sobre gerar uma vida dentro da gente. Imaginem aqui gerar uma vida, que essa vida, na verdade, é do governador do nosso planeta Terra, Jesus. Como é que é isso, né? Minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. Gente, imagina nós mulheres, olhar para o nosso ventre, ter uma criança crescendo ali e ela é apenas Jesus. Ela é só Jesus. E como a gente estava falando no início, né? A mulher, na época, o papel dela, no momento de Jesus, né? Há mais de 2000 anos atrás, era casar e ter filho. Imagina para Maria, e a gente tem no Velho Testamento diversos exemplos de mulheres que ficaram viúvas, que não conseguiram casar, que engravidaram antes do seu casamento, que eram prometidas a homens engravidar, enfim. Isso, gente, isso era um caos, um caos. E aí imagine Maria quando ela se viu grávida, né? De todo o conflito que foi. Mas a gente sabe que isso tudo já estava preparado no plano espiritual. E aí, numa palestra do Haroldo Dutra sobre Maria, ele vai dizer que qual foi a diferença da Maria para as mulheres que vieram antes dela, que passaram por essa dificuldade, né? De engravidar, de estar casada, enfim. A diferença foi que Maria, ela aceitou os planos de Deus. Porque as outras mulheres que passaram por uma dificuldade naquele tipo, elas quiseram se precipitar e falar, não, eu vou agir por conta própria, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Como ele até fala, os planos de Deus, a ação de Deus, ela demora muito, então deixa que eu vou agir da minha forma. Maria não, Maria aceitou aquela missão imensa que estava se apresentando na frente dela, até porque a gente sabia que ela era o espírito mais preparado para receber em seu ventre o governador do nosso planeta, o nosso mestre, o nosso queridíssimo Jesus. Então, só o fato dela estar ali gerando essa vida já foi uma verdadeira aprovação. E aí, lendo o Boa Nova, logo lá no início, eu não lembro, eu acho que é o capítulo 2, vai mostrar uma conversa de Maria com Isabel, sua prima, e elas refletindo sobre Jesus e João Batista, né? Criança, que João Batista era primo de Jesus. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre pensava, e eu estava até conversando sobre isso, eu pensava em Jesus dos seus 30 aos seus 33 anos, trabalhando e espalhando a Boa Nova. Eu não pensava em Jesus criança. Eu não tinha essa visão. Jesus adolescente também não tinha essa visão. E aí, quando eu vi aquele diálogo dela com Isabel, falando assim, ele é apenas uma criança, mas eu já vejo o quanto de conhecimento que ele traz consigo. E aí ela tinha suas preocupações em relação ao futuro de Jesus. E eu não tinha nunca parado para pensar nisso. Imagina para uma mãe ver o seu filho conversando na rua com pessoas assim, com ladrões, com assassinos, conversando e demonstrando todo o seu amor. Gente, ela ficava extremamente aflita com aquilo. Por mais que fosse uma coisa linda, imagina uma mãe ver uma criança fazendo isso. É óbvio que ela ficava aflita, né? Então, enfim, o processo todo de Maria ao lado de Jesus, ele também ele é fundamental. Ele é fundamental.
E assim como Maria de Magdala sofria aquele preconceito da vida que ela levava, Maria também, porque, veja, como assim você é virgem e tá grávida e de outro homem, né? Que homem é esse, se não José? E também, por outro lado, esse compartilhamento e essa confiança de José, né? Porque pense, se imaginar essa situação hoje em dia já seria difícil um homem aceitar e continuar, imagina lá também. Então, acho que, logicamente, tudo é planejado, nada é por acaso. Tinham que ser eles, Maria e José, porque se fossem outros personagens, eles não dariam conta, porque é muito fácil de não dar conta narrando toda essa situação, né? Exatamente. E aí, outra coisa que a gente tem que falar, gente, Maria observou ao longo desses 33 anos tudo o que Jesus fez. Porque a gente, e é uma coisa que o Haroldo até fala, né, na sua palestra sobre Maria, a gente vê Jesus como nosso mestre, como nosso irmão, como, enfim, tudo isso que ele é de fato. Mas ela via ele como seu filho. Olha como isso tudo já muda. E aí, imagina ela ver o seu filho que fez tanta coisa incrível por esse mundo ser crucificado. Imagina a dor que aquela mãe estava passando naquele momento. Eu acho que a gente, vendo alguém que a gente ama sofrer, a gente já fica extremamente aflita. Imagina ela ver um homem que ela sabia que não tinha feito nada de ruim. E que estava lá sendo xingado, sendo extremamente machucado pelas pessoas que não o compreendiam. Gente, era uma dor que eu não faço ideia de como seria, né? E aí João chega com ela naquele momento e eles tentam, de alguma forma, ser um consolo, né? Um para o outro. E aí Jesus, na cruz, vê aquela cena e fala, né? Para os dois, fala para Maria, Maria, eis teu filho. E fala para o João, João, eis a tua mãe. Porque, na verdade, dali em diante, Maria vai ser mãe de todos nós. E junto com João, né, quando eles vão para... Nossa, eu nem lembro o nome da cidade. Que eu acho que até... Éfeso. Isso. Né? Eles vão para lá, assim, depois que Jesus desencarna, depois que Jesus volta para o plano espiritual, Maria sente uma saudade, uma dor que não tem nem como a gente tentar explicar. Né? Então ela fica pensando em toda aquela trajetória de Jesus, pensando, nossa, mas o que ele fez de mal? O que ele fez para merecer tudo isso que aconteceu com ele? Ela pensa desde criança, todo o bem que ele fazia. E depois dos seus 30 anos, gente, tudo que ele ensinou pra gente, em 3 anos, tudo que ele ensinou pra gente, o que ele fez para merecer aquilo? E aí João chega, né? Boa Nova nos relatos, João chega e faz o convite a ela para eles irem para Éfeso e de lá continuarem o trabalho que o Cristo mostrou. Então, João continua pregando pela cidade a boa nova, as verdades de Deus. E Maria, dentro de uma casa bem humilde que eles tinham, continua também o seu trabalho, cuidando de leprosos, cuidando de todos os irmãos que ali chegavam para ela. E aí, no livro Boa Nova também conta que depois de um pouco tempo, aquele lar humilde começa a ser chamado de Casa da Santíssima. Olha isso, Casa da Santíssima. Porque ela conseguiu aliviar um pouco as dores de um irmão extremamente debilitado que estava lá com ela. E aí estava muito fragilizado pela lepra também. E ele diz para ela, Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Porque é isso que ela se torna pra gente. E tem também, enfim, gente, tem o diálogo dela também com Judas, né? Judas, quando ela começa a falar, enfim, que ela era uma mãe, e começa a mostrar esse papel da mãe, ele se sente ofendido porque ele não teve uma mãe como ele queria. A mãe dele menosprezou muito ele, né? A visão que as pessoas tinham de Judas, imagina, ele foi desprezado até pela própria mãe. E ela foi lá com ele e disse que não ia ser assim, que ele ia ter uma nova oportunidade. Judas só queria pensar no suicídio, porque ele não conseguia imaginar o tamanho do erro que ele, enfim, cometeu. Ele estava extremamente arrependido e para ele só o suicídio era uma saída, mas ela vai lá mostrar o seu amor
como uma saída, falar que ele teria uma nova oportunidade, sim, teria uma nova mãe, né, para ele. E ela continua esse trabalho com cada irmão nosso que se suicida, né? Lá nós temos uma legião de servos de Maria que dão também continuidade, que auxiliam ela nessa tarefa de ser mãe para espíritos que estão extremamente fragilizados, que às vezes foram abandonados pela sua própria família. E ela está lá mostrando que o amor é sim a saída disso tudo, né? Olha que coisa linda. E no caso dos suicidas também, porque se for ver, muito se julga a quem comete este ato. Então, eles também são isolados, eles, até a nível espiritual, né? Até os outros espíritos ruins, que também são trevosos, eles mesmos se isolam dos suicidas, porque eles acham que é o maior dos maiores crimes cometidos. Então, mais uma vez, ela cuida daqueles que estão tão isolados realmente, que ninguém tá nem aí, que ninguém quer ajudar. Então, vejam que trabalho maravilhoso desse espírito, né? Maravilhoso. E é lindo quando a gente lê no Memórias de um Suicida todo esse trabalho que é feito com amor, assim, imenso. E aí tem as histórias, eu acho que a história de Jeremias, eu nem lembro se é esse o nome. Nem lembro também, faz tempo Jerônimo, perdão, gente, Jerônimo. Tem a história de Jerônimo, que foi um espírito que também se suicidou. E aí ele queria ajudar a família dele, que aqui ficou, os seus filhos. Ele estava, assim, extremamente triste pela situação como a família dele se encontrava. E aí, lá no plano espiritual, né, nós temos uma hora que é uma oração que fazem a Maria, que é o Ângelus, que a gente até fez aqui no EMEAP também, um momento, dava um horário, a gente fazia essa prece, a gente levava os nossos pensamentos para agradecer Maria por todo o trabalho que ela faz, e também para pedir o auxílio que a gente está precisando. Então o Jerônimo, ele começa a fazer as suas preces também para Maria, e ela escreve uma carta, gente, para ele, mostrando a ajuda que ela faria a ele e a sua família, dando as orientações com muita amorosidade, com muita humildade. E essa cena, como se eu estivesse vendo, né? Porque eu tô lendo o livro, eu tô imaginando. E isso é lindo, gente. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Porque não só ele estava sofrendo, a sua família também. E ela mostra uma nova oportunidade que eles teriam, ainda naquela encarnação, né? Para os filhos dele que não estavam vivos, ainda naquela encarnação. Porque Maria é isso, Maria é amor, Maria é uma mãe, assim... Gente, imagina, né? E aí eu penso também na minha mãe. A minha mãe, ela é uma mulher maravilhosa, que às vezes eu olho para ela e penso, nossa, será que eu vou conseguir ser uma mãe assim? Né? De momentos, uma coisa que marcou muito para mim, eu passei por uma cirurgia na minha coluna e a minha mãe me acompanhou em outra cidade para fazer todo esse processo. E logo, numa das primeiras madrugadas, ainda no hospital, eu acordava, gente, sério, eu acordava de 5 em 5 minutos para ir ao banheiro. Como tiraram de mim não é sonda, como é o nome? Eu nem sei. É sonda também. É sonda. Tiraram de mim a sonda e eu queria de 5 em 5 minutos ir no banheiro. Gente, minha mãe estava extremamente cansada. Mas de 5 em 5 minutos ela acordava de madrugada e junto com a enfermeira me ajudava e ela não reclamou em momento algum. E depois eu fiquei pensando, gente, será que eu vou conseguir ser assim? E assim, a minha mãe aqui, que junto comigo é um espírito que tá tentando ainda crescer. Imagina Maria. Imagina a mãe que ela representa pra gente. E a gente vê, né, na literatura espírita, no geral, seja qual autor, qual espírito que está narrando, que são sempre as mães que vão pedir auxílio dos seus filhos quando desencarnam, quando estão sofrendo. São sempre as mães que vão nos resgatar. Isso é tão bonito, porque eu acho que é o amor mais próximo que a gente consegue sentir até o momento. E, inclusive, hoje, no capítulo de hoje do desafio que a gente está fazendo aqui, fala a respeito disso, de uma mãe que não fez de tudo, né, para tirar o seu filho das trevas e faz ainda. Então, acho que é muito bonito esse papel, né? E como a gente disse no início, independente de quem seja sua mãe, porque às vezes
a gente considera alguém como mãe e ela não é nossa mãe, ou mãe de sangue, ou não ajudou nos educar, nos criar, mas a gente tem uma relação tão boa que a gente tem de forma carinhosa como mãe. Isso é importante a gente falar também, né? Porque cada um tem o seu conceito familiar, cada um vive numa situação distinta do outro. Então, isso é muito bacana da gente exaltar, né? Como tu estava até falando ontem no home office, né? Sobre a questão da família. Gente, a nossa família, a gente, né, espírita, sabe disso. A nossa verdadeira família não é a consanguínea. Então, às vezes pode ser que, assim, a minha mãe de sangue não é de fato uma mãe para mim. Mas com certeza eu vou encontrar o apoio, o auxílio que eu estou precisando e que eu posso ter como mãe, uma mulher que não é da minha família, assim, sanguínea. Porque a gente tem a nossa verdadeira família que é espiritual. Assim como eu posso ter, sim, de fato, uma mãe de sangue que é incrível, que é maravilhosa e que também vai ser da minha família espiritual. Então, que a gente tenha também isso em mente, né? Essa é a nossa verdadeira família. A gente tem esses laços que são eternos. E isso que tu falaste é verdade, Paola. As mães são as que mais pedem pelos filhos. Quando, enfim, o espírito está sofrendo naquele período de perturbação espiritual após seu desencarne, geralmente são as mães que vão também ajudá-los nesse momento, porque esse amor, esse laço que elas criam, eu penso que desde o momento que aquele espírito está na sua barriga, aquele perispírito está se formando, ele já tem uma ligação, antes disso, muito grande com a sua mãe. Porque as mães, os pais em sonho, né, eles vão ao plano espiritual, já começa esse contato com aquele espírito que vai reencarnar e já começa ali uma criação de um laço muito forte, que por 9 meses vai estar ali dentro dela. Então esse laço que cria faz com que a mãe ela possa sentir um amor pelo filho, que é o amor que a gente mais puro que a gente consegue enxergar nesse momento na nossa condição. É isso mesmo. E eu tô olhando aqui, falta 1 minutinho para acabar nosso tempo. Então, desde já, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Como a conversa foi maravilhosa e o tempo passou tão rápido como sempre, então a gente tem que marcar mais vezes. Sim. Agradecer ao pessoal que participou, que comentou. Vamos salvar a live. Então, nos acompanhe aí, porque a gente vai continuando através dos posts e outras lives também, criando esse conteúdo e estudando juntos. Então, Sá, muito obrigada. Deixo os últimos segundos para você dizer. E é isso, muito obrigada. Mana, eu que agradeço. Sério, eu que agradeço. A Paola é uma mulher maravilhosa também, gente. Que eu tô tendo essa oportunidade de me aproximar mais pelo meio virtual. Muito obrigada por essa oportunidade. Pela oportunidade de estar estudando sobre esse tema maravilhoso. Obrigada a todo mundo que estava aqui nos acompanhando, que estava comentando.